Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado essa quarta-feira, dia 20 de maio. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Antes de começar, peço desculpas aqui pela falha ontem, terça-feira. Eu estava viajando, tinha intenção de gravar um vídeo, até pois não avisei vocês. No entanto, teve aqui um imprevisto na estrada, né? Um caminhão de carvão tombou, ficou horas parado na estrada. É que provavelmente foi um cara parecido com esse, né? Enche aqui até lá nas alturas, depois cai e não sabe por quê. Mas enfim, queria muito ter gravado ontem. Tivemos aqui um dia de queda bem pesado, né? Queda de quanto mesmo? 0,87. Então teria sido um bom dia para ver as maiores quedas do dia. Mas enfim, então vamos para hoje. Então, o que temos para hoje é o seguinte: aqui primeiro sobre o que causou a queda de ontem. Olha, ontem foi um dia de bastante pessimismo no mercado por conta de juros futuros globais, tá? Aqui, ó, juros futuros dos Estados Unidos estão dando um salto que começaram aqui no dia 7 de maio, estava aqui a 4,29, depois chegaram aqui a 5,05, um patamar muitíssimo elevado, e depois aqui deu o recuo para 5,03, aí num patamar bastante elevado. Vamos aqui pelos títulos do governo de 10 anos dos Estados Unidos, também subindo bastante, chegaram a bater aqui 4,21, recuaram aqui agora para 4,18. Estava em 4,11 até algum tempo atrás. Então, juros longos aqui pesando bastante com relação ao comportamento desses juros longos através do mundo. Questão de inflação, que também tenho ouvido relatos de economia aqui nos Estados Unidos, inclusive se fala em aumento dos juros lá nos Estados Unidos, tá? Nada confirmado ainda, mas já algumas pessoas começam a ventilar a possibilidade. E também a gente tem o Japão tem um endividamento muito elevado, há muita gente preocupada com o que pode acontecer com o Japão. E além disso, volta e meia, o mercado financeiro fica discutindo sobre essa questão do fiscal dos países, né? Não é apenas o Brasil que está em déficits há vários anos. Então, de vez em quando o mercado está meio sem narrativa, eles começam a tocar nessa questão de novo, acaba causando um estresse do mercado. E esse estresse é causado aqui pela questão do petróleo Brent, da questão lá no Oriente Médio, que passe os dias e semanas ainda não tem resolução, acabou que isso aqui trouxe estresse no mercado. Mas com relação a essa questão aqui de geopolítica. Então, hoje pela manhã eu vi essas notícias rondando de que tinha alguns navios transitando aqui pelo Estreito de Hormuz em 24 horas. Teve também essa notícia aqui de uma mídia árabe falando que um terço de um acordo dos Estados Unidos e Irã estava sendo finalizado. Para falar a verdade, eu só li a manchete, tá? Nem li a reportagem porque não sei nem quantas vezes já ouvi falar de um terço de um acordo de paz sendo construído entre esses países e nunca sai nada. Hoje também teve isso aqui também, Donald Trump ameaçando atacar esse país aqui se não houvesse um acordo em breve. Aí que fica na dúvida se vamos ter mais um taco ou não. Mas, enfim, aqui o comportamento do juros futuro aqui no Brasil também batendo lá em cima. Hoje também foi um dia de recuo. Muito provavelmente o IFIX foi afetado por esse movimento de curva de juros, tá? Vamos ver o que mais que tem de macroeconomia para olhar. Dólar a 5,02, aqui perdendo um pouco de força. Fluxo estrangeiro também segue em saída. Aqui desde o dia 15 de abril o gringo só tira dinheiro. Vamos ver se aqui hoje, nessa quarta-feira, se o estrangeiro colocou recurso. Mas quem está sustentando o Ibovespa é o investidor aqui brasileiro, tá? Que tem colocado dinheiro. Deixa eu ver aqui, investidores individuais aqui colocando dinheiro. Deixa eu ver como é que tá institucionais. Institucionais colocou bastante aqui no dia 15 de maio
Instituições financeiras também tem que colocar dinheiro. Aqui lembrando que esse site se chama carteirafundos.com/investment flow. Acho que eu não consigo dar zoom aqui no link não, né? Mas enfim, é um site bem legal, tá? Nem cadastro, nem nada, bem aqui gratuito também. Bem interessante para ver essa questão de fluxo estrangeiro. Então aqui a gente teve no Ibovespa uma alta de 1,77. Aqui já devolveu toda. Até ultrapassou, né? Que é 1,52 ontem, subiu 1,77 hoje. Ok, parece que o mercado está realmente na expectativa de uma solução para esse conflito internacional. Aqui o IFIX subiu 0,88, então recuperou toda a queda de ontem, caiu, recuou 0,87, subiu 0,88. Com relação ao como se comportar em meio a esse FIX em queda. Olha, eu sei que tem muita gente que fica querendo cravar o ponto mínimo, falando, não, se quer mais um pouquinho eu vou comprar, só mais um pouquinho eu compro. Acho isso perigoso, tá? Ainda mais por conta desse sujeito aqui, completamente previsível, né? Aí você fica lá esperando, vou esperar cair mais um pouquinho para comprar, aí vai o sujeito aqui, solta lá um acordo de paz, o mercado volta tudo, você fica aí chupando o dedo. Então, galerinha aí que fica querendo pegar o ponto mínimo, eu tomaria muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo que se tem de tá escolhendo demais o ponto de entrada. Ok, então agora deixa eu ver se já passei. Sim, dá uma olhada aqui também em como é que tá o Tesouro Direto. Aqui temos o Tesouro IPCA 2040, chegou a bater 7,35 ontem, na terça-feira. Hoje recuou para 7,33. Vamos ver aqui, Tesouro Renda Mais 2065, que também acho muito interessante. Quando hoje para 7,01, bateu 7,03 ontem. Enfim, ainda é um patamar muito elevado, tá? Muito elevado mesmo. Ok, com relação ao cenário político, tivemos hoje a divulgação, foi hoje ou foi ontem? A divulgação da Atas Intel, mais mais uma pesquisa mostrando o candidato de direito com bastante fraqueza. Lembrando que o mercado não gosta disso, de ver uma coisa dessa, tá? O mercado tem um lado, ok? Então pode ter efeito sobre o preço isso também. Mas o principal fator aqui de queda, principalmente no Ibovespa, é a saída do investidor estrangeiro. Lembrando que o investidor estrangeiro saindo, a bolsa fica mais barata. Lembrando que tem muita ação barata. O Bovespa parece não cai tanto, muito por conta também da Petrobras, né? Dá uma bela de uma distorcida. A Vale 3, a Vale também estava distorcendo aqui o nosso índice. Mas enfim, tem muita empresa barata, principalmente consultoras de boa qualidade. Ok, então agora sim acho que podemos ir para as principais variações do dia de hoje. Vamos ver aqui fundos de tijolos. RBRL11 recuando de 84,21 para 82,50, queda de 2%. RBRL está com rendimento bem fraquinho, né? Bem fraco mesmo, pagando apenas 60 centavos, 0,73. E essa cotação não é mais baixa, porque ainda tem muita gente que fica de olho aqui no fundo, em algum momento deve se transformar em HGLG. Então pode ser um posicionamento indireto aqui no poderoso HGLG. Temos aqui RCRB11, recuo de 1,30. Fundo de Lázaro Rio Bravo, acompanha muito pouco esse fundo, tá? Não sei por que o mercado aceita um yield baixo neles, 0,76. Isso, antes aceitava até menos de 0,70. Enfim, não é um fundo que eu vejo grande qualidade. O mercado aceita um yield baixo nele. Discordo bastante da precificação desse ativo. Temos XP11 a R$ 67,00. XP11 é um caso complexo, cada vez mais complexo. Está rolando aqui troca de cotas com XPLG.
Sinceramente, desisti de acompanhar esse fundo, tá? Desisti. Ainda bem que não fiz operação de trade com ele, mesmo com alguns números despertando um pouco de interesse, porque ah, que talvez tenha uma conta que eles fizeram lá de que acho que o fundo ia ser liquidado R$ 84, mas o pessoal está ignorando esses números. Esse coisa de corporação é sempre muito nebuloso, né? Muito nebuloso mesmo, essas corporações. Quem tem FIGS 11, quando 0,74, eu não sei como é que foi o comportamento do mercado ontem para saber por que que não recuperou hoje. Brof 11, quando 0,64. Brof 11 tem data com mais no meio do mês. Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui. Brof 11, isso mesmo, está em DataX. Ajuda a explicar a queda hoje. RBVA 11. RBVA recuando 0,52 a 9,55. Olha, RBVA já venho chamando a atenção há bastante tempo sobre o resultado recorrente fraco do ativo. Vamos aqui para DRE, 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 só um instante. Então, aqui vamos calcular o resultado recorrente de RBVA11 no mês de abril. Então, aqui eles tiveram um resultado de 13 milhões de reais, menos aqui resultado com venda 2,4 milhões de reais, 10,6 milhões de reais. Aqui a gente pode observar que a receita de locação está mais ou menos em linha com os outros meses. Aqui rendimento de FIIs bem inferior ao de fevereiro, mais parecido com o de março. E outros resultados parece normal também. Despesa aqui também não teve esse outros que de R$ 1 milhão, mas também teve aqui outro mês com R$ 1 milhão. Enfim, aqui parece ter sido um mês normal, tá? Nada de atípico. Então, aqui o resultado recorrente de 10,6 milhões de reais. Agora, aqui dividindo pela quantidade de cotas, vamos ver esse resultado recorrente. Aqui apenas 6,8 centavos. Então, muito abaixo do que o fundo vem pagando, né? 9 centavos. Lembrando que alguns relatórios atrás, o gestor estipulou o resultado recorrente em 7,6 centavos. Então, foi ainda mais abaixo do que o gestor declara como resultado recorrente, sendo que pode ter uma variação de um mês para o outro. Enfim, isso aqui é um ponto você, que tem RBVA11, está interessado nele, precisa estar de olho. JSRE11. JSRE, o fundo está bem largadinho, bem zoado, tá? A safra aqui se meteu aqui em fazer aquelas operações com fundo feeder. Em tese pagou o endividamento CDI é positivo, mas não sei, tá? Questãozinha bem. Os imóveis fundo não são ruins, mas mas o gestor estraga o fundo. Vamos aqui para as maiores altas. HSML 3,11. Esse aqui eu olhei durante a viagem e vi que ele estava caindo muito. Então, recupero mais que os outros porque caiu bastante, né? TRBL 11 subindo quase 3%. TRBL andou apanhando bastante nos últimos dias. Ainda tá com uma bela de uma queda frente aos valores anteriores, né? Opa, fechei aqui. Vino 11, subindo 2,30. Vino 11 está fora do meu radar. PVBI 11, subindo 2% a 74,20. PVBI, mesmo pagando mal, ainda sempre tem comprador, né? Inclusive o fundo ganhando cotistas. Enfim, normal. TEP 11 subindo 1,80. Tinham batido muito aqui em TEP 11, muito mesmo. Achei até um pouco exagerado. Bem que é um fundo que fez troca de cotas por imóveis há um tempo atrás, né? Acho que estou enganado, em junho começa esse vendedor a fazer pressão de venda. Talvez algumas pessoas estejam se antecipando esse movimento. Ok, temos HGRU subindo 1,64, BTA11 subindo 1,70. Tem que ver que se o fundo tem Datacom se aproximando, a Datacom bem mais afastado.
VILG 11 abaixo de R$ 97. Não sei se estava uma oportunidade. VEGRI 6,24 para 6,34. Ok, GGRC a 10,01. Bastante tempo que não vejo GGRC nessa faixa de preço. Enfim, ontem realmente foi um dia de boas oportunidades, né? Aqui o segredo aqui é o seguinte, tá? Você fazer aportes separados, não ficar tentando acertar tudo com um ponto mínimo. Faz algumas aquisições, guarda um pouquinho para caso caia mais. Ou qualquer coisa você dê com rendimento. Se continuar caindo, depois você compra mais com rendimento. Enfim, que quem gosta tentou pegar ponto mínimo se deu mal. LVBI 11 a 104,20, agora subiu aqui para R$ 105. LVBI, ok. Snell 11 também subindo. Tegar 11, o pessoal tá batendo bastante nele, né? Tegar 11 tá bem próximo às mínimas históricas ainda. Ok. Aqui agora, o restante das altas está em linha com a alta do IFIX. Vamos aqui que tivemos de queda em fundos de papel. Poucas quedas. Fundo Edevan recuando 0,45. Não sei, o fundo está bem largado mesmo, tem relatório já há bastante tempo. Maiores altas. CPTS 11 subindo 2,55. Vamos ver como é que está a situação em CPTS 11. CPTS 11 começou uma sequência de queda até que um pouco mais forte, caiu 8%. Lembrando que CPTS 11 fez aquelas movimentações de troca de cotas por imóveis, então podemos estar aqui observando uma pressão de venda desses ativos. Lembrando que CPTS 11 fez essa troca de hedge fund, tenho quase certeza que foi para fazer esse tipo de operação, tá? Porque com fundo de papel você não consegue fazer esse rolezeiro aí de ficar trocando cotas por imóveis, né? Agora se conseguem. Então tá explicado por que eles mudaram para hedge fund, inclusive diminuindo a taxa de gestão. Diminuiu a taxa de gestão, mas agora ficou mais fácil fazer captação nessa troca de cotas, então compensou, né? CACR11 subindo 2,37. Ontem caiu por conta do relatório. Aqui o pessoal tá me perguntando pelo vídeo do relatório. Devo fazer hoje à noite, tá? Tentar postar amanhã, quinta-feira. Ok, acabou que saiu, tava viajando. PCIP11. PCIP11 acho que também bateram bastante nele. SNCI. SNCI, deixa eu ver como é que ele caiu na sexta-feira. SNCI. Caiu bem desde a DataX. RZH11 também sofreu bastante desde a DataX, desde a Datacon na sexta. DataX começou na segunda, batendo bastante no ativo. RBRR, que a VCJR11 também apanhou bastante, recuperando. KNCR11 e Canuck 11. Canuck 11 estava até muito mais alto durante o dia hoje, mas Canuck a R$ 103 era bem interessante mesmo, né? Ok, várias altas. Muito aqui relacionado. Recuperando de ontem, né? Da queda de ontem. Ok. Vamos aqui então para fundos de infraestrutura. IRIF 11, fundo de baixa liquidez. VINF 11 recuando 1,19, de 90 para 89,08. Aqui pode ter a ver com o relatório gerencial que foi divulgado recentemente. E pelo segundo mês consecutivo, o gestor ele distribuiu 100% CDI. Acho que o gestor até tem condições de pagar mais, mas nessas condições de mercado de crédito mais jogando contra o. Talvez eles estão mais conservadores que nas distribuições. Nós vimos 11, um fundo aqui bem interessante, tá? Bem robusto. Fundo de PL pequeno, mas acho que a maior posição, acho que é 2 e pouco a maior posição. E da segunda posição para baixo é tudo menos de 2% por devedor. Algo excelente, tá? Excelente mesmo. SNID 11. Tá, fundo tá caro pra caramba.
Div S11, o fundo Div S11 tem programado um invente por cota até o final do ano, tá? Mesmo assim, por conta dessa queda patrimonial, muita gente está com bastante receio. Ok, a Zin 11 teve data acho que foi na sexta-feira. É normal que esteja um pouco mais fraco ainda. Maiores altas. JMB 11, que deve estar recuperando a queda. Infra 11 também recuperando a queda de ontem. E Free 11, nada, nada, ok, nada. Hoje em 11, deixa eu ver como é que tá a situação de hoje em 11. Só um instante que o site da Ambima Data nesse horário parece que fica um pouco sobrecarregado. Não sei se é muita gente olhando ou porque o site está atualizando alguma coisa, mas ele começa a ficar mais alto, lento nesse horário. A primeira aqui é CDI 11. Cota preliminar 101,27. Teve mais uma queda ontem. Vamos ver como é que se comportou hoje, se tivemos uma recuperação. Hoje em 11 a 9,52 ontem, né? Então, a 6 centavos de pagar mais rendimentos. Muito provavelmente não vai pagar esse mês, tá? Pelo andar da carruagem, não tem rendimentos em hoje em 11 pelo segundo mês consecutivo. Ok, vamos para Fiagros. GCRA 11, fora do meu radar. Pode ter a ver com falta de liquidez também. FTCA 11 está em DataX, hoje é DataX do fundo e pagou mal ontem, apenas 11 centavos. Copa 11. Copa 11 teve Datacon na sexta-feira, normal que esteja mais fraco hoje. CRA 11, recuando 0,50, 99,50. Mercado que já especificando que não devemos ter um rendimento de 1,20 por cota conforme o guidance do gestor. Maiores altas em Fiagros. JGPX11 está bastante volatilidade, o pessoal está na dúvida aqui do que vai acontecer no rendimento para esse mês. Ele ficou sem pagar agora em abril, mas talvez pague em maio, tá? Fiz um vídeo sobre o ativo no começo do mês. Além disso, é um fundo de baixa liquidez. KNCA 11, 0,99, sumiu 0,99 a R$ 92. KNCA 11, tomar cuidado que o fundo não deve pagar bem enquanto está recompondo reservas. Depois do evento Raizen. A AZQ não acompanho. DECRA 11, Fiagro da Devan também não acompanho. EGAF 11, o mercado está batendo bastante nesse ativo, tá? Até agora não sei o motivo, não sei se pela questão da Cotibar, que realmente não está muito legal. FOFs e Hedge Funds. Queda em Kisu 11 a 6,66. Kisu 11 que vai ser incorporado pelo Hedge Fund da Suno. Não sei como é que tá a situação aqui não, tá? Com certeza o pessoal não deve estar satisfeito. DVFF, recuo de 0,90. Maiores altas. VRTM11, Hedge Fund da Veritas, subindo 3,27. Não sei como é que é a liquidez desse ativo. Nem sei como é que é a liquidez, também não acompanho, né? Até que não caiu tanto assim nos últimos dias, não. VGHF11 voltando para 5,90. VGHF tivemos a divulgação do relatório há pouco tempo atrás. Acho que vou fazer um vídeo sobre VGHF, tá? Sobre esse relatório, acho que o resultado foi mais ou menos em linha com esses 7 centavos. Mas enfim, aguardem aqui um vídeo sobre VGHF. JSAF subindo. Mana 11 finalmente subindo aqui depois de uma excelente notícia, excelente fato relevante aqui no começo da semana. Agora aqui que finalmente começou a ter uma reagida. KNHF no 1,13. Que mercado reagindo, né? Então, altas sem nenhum motivo específico. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.